Um coração pode sustentar um trono, mas um trono jamais consegue sustentar um coração. Essa é a verdade silenciosa que atravessa toda a história de Saul e Davi, enquanto um se agarrou ao poder para tentar não perder a si mesmo. O outro abriu mão de qualquer aparência de controle para não perder Deus. E é nesse contraste profundo que entendemos por que um foi rejeitado e o outro permaneceu aprovado, mesmo errando, mesmo caindo, mesmo sendo confrontado de forma dura e pública. Saul acreditava que o trono era a confirmação de que Deus ainda estava com ele. Davi entendia que a presença de Deus era a única razão para existir um trono. Essa diferença muda tudo. Saul passou a medir sua espiritualidade pelo cargo que ocupava. Davi mediu sua vida pela intimidade que cultivava. Um se tornou refém da posição. O outro se tornou servo da presença. O coração de Saul foi se endurecendo à medida que ele passou a confundir a autoridade com a aprovação divina. No início, ele até demonstrava humildade, mas com o tempo começou a agir como se o reino fosse seu por direito, não por graça. Cada ordem divina passou a ser filtrada por conveniência. Cada correção passou a ser vista como ameaça. Saul não rejeitou Deus de forma explícita. Ele apenas deixou de se submeter completamente. E isso é o tipo de rebeldia a mais perigosa, porque se disfarça de zelo, de responsabilidade, de maturidade. Davi, por outro lado, nunca se esqueceu de onde Deus o tirou. Ele nunca permitiu que a promessa o tornasse maior do que o Deus da promessa. Mesmo quando foi ungido rei, voltou para o campo. Mesmo quando foi exaltado, permaneceu dependente. Mesmo quando venceu gigantes, não passou a se considerar invencível. O coração de Davi permaneceu sensível porque ele nunca tratou Deus como meio para um fim, mas como o próprio fim. O grande problema de Saul não foi o pecado em si, mas a incapacidade de se quebrantar. Quando confrontado, ele se justificava. Quando corrigido, ele transferia a culpa. Quando exposto, ele tentava preservar a imagem. Saul queria manter o trono, mesmo que isso custasse a verdade. Davi queria manter a verdade, mesmo que isso custasse o trono. E Deus sempre escolhe o coração que prefere a verdade. Quando Saul poupou o que Deus havia ordenado destruir, ele fez isso porque acreditava saber administrar melhor do que Deus. Quando ofereceu sacrifício sem esperar, foi porque achou que o tempo de Deus estava errado. Quando perseguiu Davi, foi porque não suportava a ideia de perder o que havia recebido. Em cada atitude, Saul mostrou que confiava mais em si mesmo do que no Senhor. O trono se tornou um ídolo silencioso. Davi também pecou, e pecou de forma grave. Mas a reação dele diante do pecado revela a essência do seu coração. Quando Natã o confronta, Davi não negocia, não relativiza, não se defende. Ele se quebra. Ele confessa. Ele chora. Ele reconhece que pecou contra Deus. Antes de tudo, seu arrependimento não é estratégico, é genuíno. Ele não tenta escapar das consequências, apenas clama para não perder a presença. Essa é a marca de um coração segundo Deus. Saul tem medo de perder o trono. Davi tem medo de perder a comunhão. Saul pede para ser honrado diante do povo. Davi pede para ser purificado por dentro. Saul se preocupa com o que os outros veem. Davi se preocupa com o que Deus vê. E essa diferença define destinos. Um coração quebrantado não é um coração fraco. É um coração consciente. Consciente da própria limitação. Consciente da santidade de Deus. Consciente da dependência constante da graça. Saul perdeu essa consciência. Ele passou a agir como se Deus precisasse dele mais do que ele precisava de Deus. Davi jamais caiu nessa armadilha. A quebra de Davi não o diminuiu. O alinhou à dureza de Saul, não o fortaleceu. O isolou. Porque Deus não se afasta por causa do erro, mas por causa do orgulho. O erro pode ser tratado. O orgulho resiste à correção. Saul resiste. Davi se rendeu. Há um momento decisivo em que Saul segura o manto de Samuel e implora para ser honrado diante do povo. Esse gesto revela tudo. Ele não pede restauração interior. Pede manutenção de aparência. Ele não se preocupa com o coração. Se preocupa com a reputação. Davi, quando escreve o Salmo 51, expõe sua alma sem filtros. Ele entende que sacrifícios externos não substituem o espírito quebrantado. Ele compreende que Deus não se impressiona com performances religiosas, mas responde a corações rendidos. O trono de Saul permaneceu por um tempo, mas vazio da presença. O coração de Davi permaneceu cheio da presença, mesmo quando o trono parecia distante. E isso nos ensina algo profundo. Deus pode permitir que alguém continue ocupando uma posição mesmo depois de já ter se afastado interiormente, mas jamais permitirá que alguém com um coração quebrantado seja abandonado por ele.
Essa história não fala apenas de reis antigos. Ela fala de líderes, cristãos, ministros, pessoas comuns que começam bem, mas se perdem quando passam a proteger mais a posição do que a presença. Quando o coração deixa de se quebrantar, o chamado se torna pesado. Quando a humildade desaparece, a unção se esgota. Sal nos alerta, Davi nos aponta o caminho. Um coração quebrantado vale mais do que um trono, porque é nele que Deus decide habitar. Deus não governa a partir de cadeiras, governa a partir de corações. Ele não procura pessoas impecáveis, procura pessoas ensináveis. Ele não sustenta quem se justifica, mas restaura quem se arrepende. Se Davi fosse definido apenas por seus erros, jamais seria exemplo, mas ele é lembrado porque nunca perdeu a capacidade de voltar. Saul perdeu essa capacidade. Seu coração se fechou, sua consciência se endureceu, sua sensibilidade espiritual se apagou. Ele continuou reinando, mas já estava espiritualmente derrotado. A grande pergunta que essa história nos faz não é se você erra, mas como você reage quando é confrontado. Você se quebra ou se defende? Você se rende ou se justifica? Você protege a presença ou a posição? Porque no reino de Deus, quem se humilha é exaltado, e quem se exalta acaba sendo resistido. Talvez você esteja vivendo um tempo de confronto interior. Talvez Deus esteja tocando em áreas que você prefere esconder. Talvez exista um trono simbólico que você esteja tentando preservar, enquanto Deus está te convidando a quebrantar o coração. Ouça esse convite, porque Deus não rejeita quem se arrepende, mas resiste a quem insiste em não se render. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários o que mais confrontou seu coração. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos bíblicos profundos, que não massageiam o ego, mas transformam a alma. Deixe seu like para que essa palavra alcance mais pessoas. E lembre-se sempre, é melhor perder um trono do que perder a presença, porque um coração quebrantado, Deus jamais despreza.